Olá, uma semana para o Lajadense buscar mais 3 pontos na Sul-Fronteira. Uma semana para fazer análise, faltam 10 rodadas para acabar o Brasileirão. Agora, no Papo de Boleiro. Olá, nós estamos numa semana decisiva, Diogo Botti. Uma semana importante para o Lajadense, que busca mais 3 pontos na Copa Sul-Fronteira, mas uma semana que já começa os cálculos para o final do Campeonato Brasileiro. Exato, né? 10 jogos para o final do Campeonato Brasileiro, aí do Grenal ainda pensando grande, né? O Inter não afasta o sonho de título, o Grêmio na briga pelo G4, pelo grupo da Libertadores, né? Mas primeiro hoje queria dar boas-vindas ao Rodrigo Macedo, comentarista da Rádio Independente aqui de Lajeado. Não é o Macedão, né? Não. Olha, carinhosamente alguns chamam assim, né? Mas, Diogo, é com imensa satisfação que eu recebi o convite, um prazer estar de volta aqui, debater esportes, em especial futebol com os amigos, e manter o telespectador bem informado sempre, né? Para mim é um prazer. Rodrigo, a gente tem uma estatística até do Jornal Zero Hora aqui, do dia 23 de setembro ainda, que a Zero Hora fez um scout para época de Libertadores e tal, e enumerou os jogos que faltavam para a dupla Grenal, né? A gente estava olhando aqui. O caminho ainda é árduo, né? Tanto para Inter quanto para Grêmio nos seus objetivos, né? A gente pega, por exemplo, o Inter, os 3 próximos jogos contra o Corinthians em casa, o Flamengo fora e o Bahia em casa. Para quem quer pensar em título aí, tinha pelo menos uns 7 pontos nesses 3 jogos, né? Se projeta isso, né, Diogo? O problema é que o Internacional até então não deu esta condição. Alimenta por hora a expectativa do seu torcedor de sair campeão brasileiro em função do que acontece com os adversários. O próprio Cruzeiro, que vem oscilando e muito, especialmente no segundo turno. Olha, a campanha do Cruzeiro por hora é ridícula nesse momento, verdade, né? Verdade. Mas o Internacional não deu provas ainda do que é capaz, porque quando enfrenta os times, esses postulantes, a conquista ou até mesmo a vaga na próxima edição da Libertadores, o Inter não consegue bons resultados, né? Ainda vou me valer de uma condição do último trabalho realizado no Grupo Independente num jogo do Internacional, e foi aquela derrota acachapante, por que não dizer, para a Chapecoense na semana passada. O Abel lançava a possibilidade, e ele próprio tinha dúvida, não sentenciava, se podia ou não ser campeão brasileiro. Pois bem, olha, o que eu avalio de momento é que o Inter não tem condições de ser campeão brasileiro. E vão me valer do próprio jogo. O campeão brasileiro não leva 5 da Chapecoense, né, Diogo? Não, é verdade. Foi um jogo, ainda que seja atípico, né? Foi numa condição assim que o 4º gol da Chapecoense chega a ser irrisório, assim, numa cobrança de falta. Os jogadores do Inter todos param, parece videogame, assim, né? E o jogador da Chapecoense chega ali e marca o gol. Então aquele jogo, dá para ser considerado até um divisor de águas, assim, do que o Inter poderia apresentar. Porque, como tu falaste, a questão do Cruzeiro que vem oscilando, se, por exemplo, o Inter confirma o favoritismo naquele jogo e ganha os 3 pontos, hoje a gente teria realmente uma condição de somente 3 pontos em relação ao líder ou vice-líder, né? O que já mudaria o campeonato. Como já, águas passadas, a própria derrota no confronto direto para o próprio Cruzeiro, naquele jogo lá em Minas Gerais, onde o Abel inventou. Né? Então ele entrou com 3 volantes e tudo mais, colocou o Inter numa situação de campo que não era então habitual, o Inter acabou perdendo a partida. Mas então, eu acho que, na verdade, pela condição do Cruzeiro, o Cruzeiro está com 56 pontos há algum tempo. Desde a vitória contra o próprio Inter. Então, vem numa condição assim, se arrastando e tudo mais, e o Inter, que é o primeiro a tentar alguma coisa ainda com o Cruzeiro, também se arrasta, né? Apesar que, assim, eu acho que o confronto direto a gente vai ter a prova agora. Contra o Fluminense, olhando esses 6 clubes aqui que a gente tem o Cruzeiro, o São Paulo, o Inter, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Fluminense. O único Inter tem a vantagem é contra o próprio Fluminense, que tem um empate fora de casa e uma vitória agora no retorno. Sim. O resto, e a vitória do Grêmio talvez, mas aqui é 2 derrotas, aqui é derrota em casa, e aqui quem é, né? São Paulo derrota em casa. O Cruzeiro não tá vendo aqui, né, espectador? Pô. O Cruzeiro 2 derrotas, uma em Caxias e a outra em Minas Gerais, e o Atlético Mineiro uma derrota fora de casa. Então, e como tu falaste, o Inter se desenha hoje contra quem tem condições de chegar, muito oscilante, né? Talvez os jogos que faltem aí, até tem uma questão aqui, a questão do verde, o próprio Bahia é uma condição que a Zero Hora coloca como verde, que é para vencer. O Inter tem, dos 10 jogos que faltam, o Inter tem 1, 2, 3, 4, 5 jogos considerados para vencer, que são o Bahia, o Goiás, o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Figueirense. Desses aí são 4 em casa, né? E o Figueirense fora.
Exatamente. Na projeção é muito fácil. É muito barbada, né? Muito Tu botar fácil, a cor aqui, né? Mas a gente tem que lembrar também a todo momento que aqueles que estão lá em cima, isso vale para o Grêmio, o Atlético Mineiro, que no momento também é um adversário direto, se não a conquista do título, pelo menos aquela vaga Libertadores, e eles vão se enfrentar. Ou seja, outra situação, o próprio Grêmio, confronto direto na sequência, o Grêmio também receberá a equipe do Cruzeiro em casa, Exatamente. buscando vaga na Libertadores. Ou seja, tem tudo para ser emocionante o campeonato. Um outro destaque também que eu tenho observado, não sei se os amigos compactuam desta ideia, a presença do público está nos chamando a atenção. Não é porque o líder visitou o Flamengo e que teve 40 mil pessoas no Maracanã, mas a gente vê em contrapartida a Chapecoense, sempre com um bom público quando é mandante. O Criciúma, né? Criciúma, impressionante. exatamente. O Criciúma é um time de zona de baixo de tabela com excelente Faz público campanha agora em busca aí da permanência na elite, mas esta questão do formulismo, eu acho que por hora, já vencida uma década nesse sistema de competição, ela vai caindo por terra. Eu acho que o brasileiro entendeu que, no meu ponto de vista, esta fórmula premia o regular, o melhor, não tenha dúvida. Pode acontecer o jogo de exceção, uma derrota, lembrando a todo momento o exemplo do Internacional, ou o próprio Cruzeiro que está oscilando, mas ao longo da competição que marca é a regularidade. Eu sou muito a favor, e aí repito, Márcio, parece que o brasileiro de fato está entendendo como é que é o Campeonato Brasileiro e se faz presente em todas as rodadas. Falando de oscilando, assim, a gente fala muito a questão do próprio Grêmio, aí que o Filipão deu uma outra cara para esse time do Grêmio, muito com algumas alterações pontuais, como a entrada do Felipe Basso no meio, a permanência, a afirmação do Barcos no ataque. Então o Grêmio hoje, apesar de estar na 5ª posição, ele aparece como um real candidato a essa Libertadores, ou tu acha que, assim como o Inter buscar o título, o Grêmio também vai ter que penar bastante para conquistar essa vaga? Não, o trabalho, como nós dizíamos, né, Diogo, ele vai ser árduo, mas eu acho que o Grêmio tem totais condições aí de garantir a sua vaga à próxima edição da Libertadores. O que me preocupa em especial nesta semana, em função do ocorrido, foi a derrota, da maneira como foi para a equipe do Palmeiras. É bem que aquilo ficou visto para todo mundo, os erros de arbitragem, e polemizou ainda mais a situação quando os próprios dirigentes do Grêmio, especialmente na pessoa do Rui Costa, invadiu o gramado para tomar satisfação do trio de arbitragem. Ora, o Grêmio já teve inúmeros problemas com o STJD neste ano, não seria nem bom relembrar, são muitas dificuldades. Certamente vai ser denunciado, e isso só prejudica o trabalho de campo. Por quê? Deveria-se nesse momento fechar essa situação, como tu bem disse, Diogo. A chegada do Filipão foi determinante, houve uma mudança de ânimo na equipe e o Grêmio ascendeu novamente no Campeonato Brasileiro. Vinha fazendo, bons enfrentamentos. Não é esta derrota em especial para o Palmeiras que vai determinar a não passagem, a não chegada aí do Grêmio à Libertadores. A dica é aquela, voltar a focar no trabalho, porque o Grêmio tem elenco, qualidade o suficiente para confirmar essa vaga. Até olhando aqui a questão dos próximos 5 adversários do Grêmio, o Grêmio enfrenta o Figueirense agora final de semana em casa, depois sai contra o Curitiba, volta contra o Vitória, aí faz o Clássico Grenal na Arena e depois pega o Criciúma fora. Então são jogos que basicamente possíveis de vitória do Grêmio, né? Tem uma questão ali que a gente pega, por exemplo, o Figueirense, Curitiba e o Vitória são times que brigam contra o rebaixamento, assim como o próprio Criciúma, né? Então, não sei se eu vou te chamar a atenção, mas parece que até um erro da própria 0 hora. Porque me parece que o Grêmio enfrenta o Goiás agora, esse final de semana, né? Fora de casa. Fora de casa, na sequência, né? Deu aqui, ó. Estava antes do Palmeiras o Goiás aqui. Ele errou na impressão ali. É um outro adversário a ser batido em função do histórico. Exato. Porque isso vale para a dupla. Jogar no Serra Dourada sempre foi um problema para a dupla Grenal. Já vimos Grêmio e Inter voltar de 6-3, né? Exatamente. 5-2. São fenômeno Vart, incrível. Então, assim, é um trabalho muito difícil que vai ter o Grêmio, também em função do que faz o próprio Goiás, que é um time que oscila. A ideia do Goiás é permanecer na elite, está fazendo campanha para isso. Então, jogar lá por si só já é difícil. Agora, com todos esses ingredientes, aumenta o grau de dificuldade. Mas o Grêmio, no que projetava desses 2 confrontos fora, fazer 4 pontos, já não fez 3 e não conseguiu 1 para somar uma possível vitória diante do Goiás. Ou seja, vai ser muito difícil confirmar esses 3 pontos na tabela para que o Grêmio fique ali no pelotão da frente. Na verdade, essa questão, essa sequência aí, coloca o Grêmio em uma situação até... Claro, o próprio jogo agora, o técnico Filipão vai ter desfalques.
dois atacantes considerados titulares, tanto o Barcos quanto o Dudu suspenso, né? O Barcos foi expulso, o Dudu tomou o terceiro cartão amarelo. Mas o Grêmio hoje, ele se desenha dessa forma como ele vem atuando, talvez pela regularidade de alguns jogadores. Tem a questão mística do Goiás e tudo mais lá, mas será que talvez com a vontade do Lucas Coelho, algum jogador a mais que possa talvez fechar um pouco mais o meio campo, talvez seja o que o Filipão vai fazer? O Grêmio não pode talvez surpreender o time do Goiás, ainda que seja uma dificuldade, mas o Goiás não é tudo aquilo, né? Sempre. Diogo, a questão da estratégia do Grêmio, a gente falava, é lembrado a todo momento que o Grêmio sempre, costumamente, joga por uma bola. Tentar um contra-ataque quando joga fora de casa, fechado, mas aí eu vou me valer das palavras do Filipão quando ele chegou para assumir o comando do Tricolor. Num primeiro momento, o objetivo, a meta era chegar aos 45 pontos. Fugir do rebaixamento. O Grêmio estava no meio da tabela de classificação, oscilando e muito, e aí tinha dificuldade, jogadores que estavam chegando, e ainda não havia convicção, aquela afirmação de time. Uma vez que ele conquistou essa situação, está livre definitivamente da condição do rebaixamento, ele próprio, Luiz Felipe, sentenciou, ora, está na hora de arriscar um pouco mais. Esse arriscar nós já observamos que por hora ele começou a fazer, ele abriu mão de um dos volantes, e bota mais um meia de articulação ou um segundo homem no ataque, fazendo 3 na linha de frente, para tentar pressionar o seu adversário. A dica que há pouco eu falava, vou repetir e aumentando ela, deve voltar às origens um pouco o Grêmio, talvez fazer uma nova estratégia, que não é tão nova essa, é um pensamento antigo, mas se fechar, porque as dimensões do Serra Dourada são maiores, e o Grêmio apostar velocidade dos seus atacantes, não vai ter Dudu e Barcos, mas em contrapartida estão à disposição o próprio Fernandinho, o menino Lucas Coelho, como tu trouxe aí, Diogo, que é um jogador alto, tem aquela possibilidade de reter a bola na frente, prender, esperar a passagem dos laterais. Tem velocidade, né? Também tem. Bom posicionamento de área, enfim. Eu acho que são bons nomes aí que vão atender a expectativa do Tricolor. Rodada? Isso aí, segue a rodada. Antes da rodada, amanhã à tarde, mais uma vez, Farroupilha e Lajadense. Lajadense Farroupilha, né? Então, exato. Pela jogo Sul-Fronteira. lá em Pelotas dessa vez, tua terra, né? Provavelmente estarei lá. Estará lá. Provavelmente. Hoje está saindo a escala do Grupo Independente. Esse sim, definitivamente vai estar no Nicolau Fico. Mas o meu nome ainda não pintou no vídeo. Eu estou aguardando. Jogo interessante para a gente, quem sabe, se aproximar ainda mais do Grêmio, que é o líder da Sul-Fronteira. E a Série B do Brasileiro já começa hoje à noite, Diogo Botti. Vamos lá então, na tela para nós aí, a gente tem agora às 19h30 daqui a pouco o Boa Esporte enfrentando o Vila Nova de Goiás. Às 21 horas o Atlético Goianiense enfrenta o Avaí. A rodada persegue na sexta-feira com Portuguesa e Ponte Preta, Icasa e Oeste, Paraná e América de Natal, América Mineiro. No sábado a rodada tem Santa Cruz e Vasco, Sampaio, Correio Náutico, Joinville e Ceará, Bragantino e América de Natal. E o ABC fecha a rodada contra o Luverdense. Grande Luverdense. Isso aí. Bueno, nós queremos agradecer a tua participação. A outra vez que tu tiveste aqui era mais cômodo, né? Cadeirinha e tal. Acharam que a gente estava muito acomodado. Nas tuas férias usei bastante o amigo aí. Ah, aproveitou. Abusou dele. Ó, de qualquer forma, a gente quer agradecer a tua presença aqui e convidar para outras tantas vezes vir falar de futebol. Para mim, como eu disse na abertura, é um prazer estar entre amigos falando de esporte, em especial o meu compadre Diogo, o amigo Márcio, e também agradecendo o convite, né? Por que não? E estendendo que posso sim retornar, não basta só os amigos me ligarem, uma dessas aí eu chego e adentro os estúdios da TV Informativa. Ficamos por aqui então. Isso aí, chega por hoje, o Papo de Boleiro volta amanhã, depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.